Boa tarde a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Estamos aqui, então, hoje, como sempre, na atividade doutrinária, onde, então, hoje, o nosso irmão Miro Santos irá abordar o tema Deus e o Espiritismo. Boa tarde a todos os irmãos. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez à nossa casa. E quando nós sempre buscamos a casa espírita, nós temos que ter em mente de que nós viemos dando sequência na busca da nossa melhora. Nós viemos para, na nossa caminhada, junto com os irmãos encarnados e desencarnados, buscarmos a mudança, buscarmos o consolo na hora difícil e, desta forma, irmos caminhando para o progresso rumo à vida futura. Então, a casa espírita, talvez como alguns ainda pensem que é um lugar de milagres, de cura, a cura está em cada um de nós, a cura está em cada um dos irmãos. A casa espírita é um apoio, a casa espírita lhe fornece a você que está aqui conosco e aos irmãos que nos acompanham também através do Face. A Casa Espírita oferece justamente elementos que fazem com que nós, depois, na nossa caminhada lá fora, nos sintamos melhores com o aprendizado que recebemos. Todos nós aqui estamos aprendendo um pouco mais a cada vez que nós lemos uma obra espírita, que viemos à casa espírita, que ouvimos uma palestra, enfim. Assim é a nossa caminhada e nós desejamos então que os irmãos venham com este propósito. Deus e o Espiritismo. Para a gente falar sobre esta questão sobre Deus e o Espiritismo, a gente tem que remontar aos tempos passados e perceber de que todas essas revelações que nós temos hoje, Deus já preparou há muito tempo antes de chegarmos aqui neste planeta. E justamente hoje está tudo muito claro de que o Espiritismo é o canal que nos ensina e que faz com que nós possamos evoluir, justamente tendo em mente aquilo que Deus nos revelou, já com Moisés, através das leis de Moisés, com o Cristo, que anunciou que nós teríamos o Consolador prometido. E esse Consolador prometido é o Espiritismo, e que veio através de Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita, e que, através da comunicação dos espíritos, fizeram com que ali fossem colocadas, vamos dizer assim, todas as leis naturais de Deus. Deus, nosso Pai, procurou, através daqueles em que Ele confiou, colocar tudo aquilo de que nós necessitamos para os nossos dias de hoje e que vai ser assim sempre, fazer com que nós entendamos o real sentido da nossa caminhada, da nossa existência aqui na Terra. Por isso é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como todos sabemos. Por quê? Porque o nosso caminho é para a perfeição. Nós caminhamos rumo à perfeição. Quando isso estará acontecendo, nós ainda não sabemos. Quantas vezes teremos que passar por mundos diferentes, quem sabe a própria Terra novamente, mas o propósito de nosso Pai é que nós sejamos, sim, espíritos perfeitos, espíritos que um dia não necessitaremos mais de mundos inferiores, vamos sim estar passando, como a própria Terra hoje está num processo transitório, não é, para chegar à regeneração. E assim vai ser conosco. Nós estaremos progredindo ao ponto de um dia estarmos junto do nosso Pai, do nosso Deus Criador, que nos fez com a manifestação da sua glória e do seu poder. É claro que nós não vamos chegar a ser um Deus. Deus só tem um, perfeito, com toda a sabedoria, justo, com todo o seu poder.
mas Ele quer que nós sejamos, como diz aqui, a sua imagem e semelhança, que nos aproximemos o mais que nós pudermos dEle, para que nós justamente tenhamos esta glória, nós tenhamos esta vitória. E por mais que nós achemos de que ainda nos dias de hoje o mundo parece caminhar somente de um lado, que é o lado do mal, nós estamos sim evoluindo e nós haveremos de alcançar esta mudança plena com o passar dos tempos, dos séculos. Por isso é que somos todos chamados a trabalhar na seara do bem, semeando o amor, semeando a paz, aprendendo a perdoar mais, aprendendo de que nós somos imortais e, como tal, nós temos que aproveitar a oportunidade dessa existência em que nosso espírito ocupa este corpo, como é com todos os irmãos, e assim tendo a oportunidade do progresso. E diga-se o progresso moral, não é? Nós, através da nossa caminhada, onde no contexto geral a gente trabalha, a gente erra, a gente acerta, mas o objetivo é um só, é justamente desse progresso moral, desta melhora íntima, para podermos alcançar aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos prometeu. Deus nos mostrou o Espiritismo de forma muito clara, já, como eu disse, né, através das leis de Moisés, depois com Cristo, quando Ele veio à Terra, nos ensinando realmente tudo que hoje nós temos através do conhecimento. Mas ainda devido à nossa falta de conhecimento pleno dessas leis, que englobam aí a paciência, as boas virtudes, o amor, o perdão, a resignação, a tolerância, tudo isso estão nas leis do amor de Deus. Muito ainda pela falta do nosso conhecimento, nós ignoramos esses ensinamentos, ignoramos até mesmo todas essas leis supremas. E Kardec, quando codificou o Espiritismo, ele teve toda a assessoria dos espíritos superiores para fazer todas as suas obras que nós conhecemos, as obras de Allan Kardec. Aliás, muito do que busquei para a doutrina de hoje estão nas obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, também fui buscar junto ao Evangelho, nas revistas espíritas, que também são obras do Allan Kardec, para poder falar na tarde de hoje. E deixou muito claro, está muito claro no Espiritismo, não é deixou, está muito claro no Espiritismo, não é? Na codificação de Allan Kardec, o que Deus quer de cada um de nós. A mudança, a transformação moral, o progresso através das suas leis naturais. E Deus não pede que sejamos austeros, não. E nem Ele é. Deus não é austero com nenhum de nós, por mais que às vezes pensemos de que Deus está nos castigando por um ou outro motivo, por uma ou outra situação. Não existe austeridade por parte de Deus. Existe um Pai amoroso e que Ele não pode agir com parcialidade. Ele tem que ser justo com todos nós. Senão não seria Deus, como se diz e como está lá no Evangelho. Então, por isso que Deus, não sendo austero, também não quer que nós sejamos nem mesmo conosco mesmos, e muito menos com os nossos irmãos. Ele nos pede, e nos pediu através do Cristo, que sejamos indulgentes para com as faltas dos nossos irmãos, que nós procuremos atender às necessidades dos nossos irmãos, sejam elas quais forem, porque assim estaremos nos ajudando e, consequentemente, também ajudando aquele irmão necessitado. Muitas vezes, se ele está um pouco mais atrasado do que nós, e nós não sabemos, às vezes, quem sabe, nós não estamos subindo na soberba e achando que sabemos mais do que aquele irmão, quando, na verdade, nós é que temos que aprender com ele também. Mas, ainda na nossa ignorância, ao percebermos que algum irmão está atrasado, Deus nos pede que alcancemos a mão, que ajudemos a subir um degrau também. Nós não progredimos, não evoluímos de forma absoluta sozinhos.
Cada um tem, é bem verdade, a sua individualidade, cada um tem que procurar caminhar com os seus propósitos, levando sempre em conta o livre-arbítrio, que isso Deus nos deu e de graça. Nós podemos fazer as nossas escolhas como nós quisermos, mas nós não evoluímos de forma isolados. Nós precisamos entender de que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa união, nós precisamos, ora desse irmão, ora daquele outro, em N situações. Se nós pensarmos diferentes, nós não criamos raízes profundas do progresso. Nós seremos aniquilados, com certeza, pelo mal. O mal nos ronda a todo instante. O mal está presente, tal qual o sol, tal qual a lua. Mas nós precisamos nos desvincular deste lado mal, nos sintonizando com o lado bom, com o lado do bem. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, que nós vivamos conforme a caridade e o coração. Deus nos pede também, meus irmãos, que sejamos alegres e que sirvamos com amor e com o coração puro. É isso que Deus quer de cada um de nós, servir com amor e com o coração puro, sem vaidades, sem esperar retorno daquilo que nós fizermos a alguém. E o Espiritismo nos mostra os caminhos, e nisso consiste o nosso empenho em nos melhorando e acreditando nessa doutrina, fazermos cada vez mais a divulgação, plantando esta semente em terra fértil. Este também é o nosso caminho. Nós sabemos que precisamos cada vez mais enveredar para o lado da propagação do bem. E isto o Espiritismo nos ensina de forma concreta. O Espiritismo é a fonte onde um dia todos iremos beber. Todos iremos beber. Precisamos mostrar coragem e vigor em defesa daquilo que irá nos transformar, em defesa desta doutrina do Espiritismo. Nada de fanatismo, de forma alguma. Quem vem à doutrina espírita vem por algum motivo, mas jamais vocês vão ouvir o Espiritismo tentando convencer alguém de que é vindo à casa espírita, de que você irá mudar e você precisa vir. Não. O Espiritismo tem na sua essência o vigor de Deus. E nessa essência está a liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a despertar se ainda não chegou a sua hora. Comentávamos na nossa preparação aqui antes de descermos ao salão. Quando a gente trabalha com alguém tentando mudá-lo e essa pessoa continua reticente e ela continua endurecida, nós precisamos entender, ou ela ainda não está aceitando por uma ou outra razão, ou realmente não chegou o momento de despertar. E quantas pessoas que os irmãos conhecem que não frequentam casa espírita, não frequentam nenhuma outra religião e que têm um coração puro, um coração enorme. São espíritos já evoluídos, não é? São espíritos que já vêm aqui, não sei se sem a necessidade de realmente profetizar uma doutrina ou de justamente estar dentro de uma igreja, mas enfim, eles têm já este dom de serem espíritos bons, espíritos brandos, pacíficos e que auxiliam de forma esplendorosa sem estar muitas vezes toda semana dentro de uma igreja ou de uma casa espírita. A prática da caridade, esta é a certeza do nosso amor ao próximo e a Deus. Sem isso não alcançaremos o tão sonhado progresso. É pela caridade que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer moral e espiritualmente, dada a importância, né, que se reveste o ato de servir, mas sem esperar nenhum retorno. No Livro dos Espíritos, na questão 1, a pergunta é: que é Deus?
E é bem curtinha a resposta. Dizem os espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é causa e não efeito, Deus é a causa de tudo. Ele criou todas as coisas no universo e nos criou para darmos seguimento à sua obra. Deus é a causa primária. Para isso precisamos compreender as suas leis, os seus mandamentos, os seus propósitos para conosco. E o maior propósito de Deus para conosco é o amor. O amor engloba tudo o que mais nós fizermos de bom provém do amor. É pelo amor que nós vamos alcançar a mudança. E depois uma outra pergunta de Kardec aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles dizem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tudo que não for obra do homem é obra de Deus, nosso Pai Criador. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E eles respondem: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ou seja, nós já estamos civilizados, então nós não vivemos nesse estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a nossa infância da humanidade, é a infância da humanidade, lá quando nós ainda éramos primitivos, não é? Sem muito conhecimento ou quase nada, e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, esse mundo de natureza, sendo perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, ou seja, de primitividade, não é? O homem, ele foi criado para evoluir. Pode demorar, mas foi criado para isso, para evoluir. Como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. Houve uma conversa do Kardec, lá na sua época, com um sacerdote, onde ele, de um lado, o Kardec tentando explicar o Espiritismo e convencer, né, ao sacerdote que não acreditava naquilo que Kardec tentava convencê-lo. E ele disse: em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá coragem de defendê-los e declararem seus campeões? Será que nós temos coragem de defender o Espiritismo? Se ele não é indispensável à salvação, facilita, afirmando-nos no caminho do bem. Disse mais: o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Existência da alma e da vida futura. Porque ser espiritualista é uma coisa, e você acreditar na existência da alma e da vida futura é outra. Espiritualista é aquele que acredita em alguma coisa a mais além da morte, mas realmente acreditar na vida futura, de que existe reencarnação, né, de que a alma, ao sair daqui do corpo, ela segue o seu caminho, é imortal, é bem diferente, não é? Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam, ou seja, o Espiritismo. E o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem,
se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si próprio, não só seria contrário a qualquer religião, porque acredito que nenhuma religião prega esse tipo de situação, mas, como todas as religiões do mundo, ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Ou seja, o Espiritismo não nega a existência de Deus, da alma, da sua individualidade, da imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio. Nada disso nega o Espiritismo. E, por fim, diz Kardec, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre, responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo. Esta regra é básica, bem básica dentro do Espiritismo. Fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Não façamos aquilo que não queremos que nos façam. Então essa é uma regra bem básica do Espiritismo realmente, não é? É só abrirmos o Evangelho e vamos ver em várias passagens lá esta regrinha ensinada pelo Cristo. Não fazer aos outros aquilo que a gente não quer que façam para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, a questão de Deus e o Espiritismo é uma ligação só. Nós vivemos o Espiritismo cristão, o Espiritismo do Cristo. Ele que nos ensinou as regras, as regrinhas de vida, de como amar, de como perdoar, de como sermos bons, de como chegarmos até Deus. É este Jesus que está todo o tempo, todo instante ao nosso lado, nos orientando, nos conduzindo. Para isso Deus nos deu também um espírito protetor. E é este espírito que está conosco 24 horas que nós também devemos agradecer. Ele não nos diz faça isso ou faça aquilo, mas nos orienta, nos intui, nos inspira. E nós devemos ouvir esta voz. Nós devemos ouvir esta voz que nos aproxima do Cristo todos os dias e que nos eleva a Deus. É esta voz, como de tantos outros espíritos benfeitores, que todos os dias estão ao nosso lado para nos auxiliar. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós sintonizemos com o bem, com o amor, com a paz. Se nós sintonizarmos com o lado contrário, nós não vamos conseguir alcançar essa projeção para perto de Deus. Para nos projetarmos ao Pai, precisamos estarmos conectados com a nossa alma leve, conectados com Jesus, conectados com os espíritos de luz, com os nossos benfeitores e nosso espírito, nosso mentor espiritual. Então, irmãos, Deus quer a nossa mudança, nos deu o Espiritismo para que nós pudéssemos, assim, desta forma, entendermos as suas leis, todas as revelações que Jesus nos faz através do Espiritismo, e essas revelações depois que vieram também através dos Espíritos para Allan Kardec, que fez essas obras básicas, e ali contém tudo. À medida em que nós vamos lendo ou estudando, na casa nós estudamos as obras básicas, né, nós vamos entendendo melhor o Espiritismo e os propósitos de nosso Pai, os propósitos de nosso Deus. Eu agradeço pela compreensão de todos, por terem nos ouvido nesta tarde, e a única coisa que nós devemos fazer justamente é procurarmos, exercitarmos todos os dias a paciência, o amor, a tolerância, de não sermos orgulhosos, egoístas. São vícios como estes que nós temos que ir combatendo. Tudo em nome do nosso Deus e de Jesus. E que assim seja.
Então, nós agradecemos ao nosso irmão Miro, que nos trouxe, nesta tarde, essas reflexões acerca de todas essas verdades do Espiritismo cristão. Que possamos, então, refletir e internalizar estas questões, esses ensinamentos que ele nos trouxe na tarde de hoje. Convido agora, então, os irmãos, aqueles que desejarem, fechar levemente os olhos, para fazermos então as nossas irradiações, as nossas rogativas e as nossas preces. Mais uma vez, solicitando o amparo espiritual da equipe de Urubatã de Melo e demais espíritos de luz, peçamos as bênçãos e a proteção sobre os nossos lares, os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem nesse momento. Que Deus e Jesus nos concedam a saúde do corpo físico, o perdão das faltas entre os familiares, o esclarecimento diante das dúvidas e que prevaleça o amor e a paz dentro das nossas casas, para que assim possamos evoluir de forma individual ou em conjunto. Roguemos também pela saúde daqueles que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos seus lares, para que tenham a resignação diante desse momento de dor física, pela doença, e que recebam o amparo divino e a cura, se for dos seus merecimentos. Peçamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, a proteção e a bênção para os asilos, as casas de repouso, as entidades que abrigam as crianças e pelos servidores que trabalham nestes locais. Pelos irmãos menos favorecidos que perambulam pelas ruas, pelos irmãos presidiários, para que também estes possam encontrar o caminho da regeneração e os recuperem para uma vida de paz. Também lembrando de todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que sofrem as mais diversas aflições. Peçamos a Deus a misericórdia das suas faltas e o consolo diante do desespero e da dor, a fim de que aumentem a sua fé em Deus, que não nos abandona e nos atende sempre na hora certa. Vamos também rogar por todos aqueles que ainda se encontram envolvidos em todos os tipos de vícios, as drogas lícitas e ilícitas, por aqueles que ainda permanecem na violência, no crime, que estão por isso afastados do caminho do bem e estão gerando dor e sofrimento para si mesmos e para com quem convivem. Que Deus os auxilie a encontrar a luz que os levará para o caminho da paz e do bem. De uma forma especial também, que possamos nos lembrar dos nossos irmãos desencarnados, sejam nossos familiares, amigos, conhecidos, os nossos irmãos suicidas, que os benfeitores de luz possam auxiliá-los no esclarecimento e no entendimento dessa nova vida que se encontram agora como espíritos desencarnados, favorecendo-os para o reajuste, levando-os para o entendimento e a luz. Roguemos também pelos nossos adversários ou inimigos, desta ou de outras encarnações. Peçamos perdão pelas ofensas proferidas contra eles, assim como nós os perdoamos se nos causaram mal em outras existências, desejando o perdão e a concórdia entre todos. Que neste instante também possamos fazer, através do nosso pensamento, as nossas irradiações, as nossas vibrações, a todos aqueles que sabemos estarem necessitando de uma energia, de uma irradiação positiva. Que os mentalizemos neste instante, onde quer que essas pessoas se encontrem, e elas receberão a nossa irradiação, se for dos seus merecimentos. Não nos esqueçamos também de vibrar favoravelmente pela paz em todo o nosso planeta, começando pela nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade e o país todo.
que os espíritos de luz possam contar com as nossas energias positivas para esse trabalho de pacificação da humanidade. E assim, plenamente harmonizados com Deus e com Jesus nos nossos corações e pensamentos, vamos agora colaborar também com o pensamento para a fluidificação das águas que aqui foram trazidas, que os bons espíritos possam enviar os fluidos salutares, os elementos curadores que vêm do laboratório divino, transformando essas águas em verdadeiros medicamentos para o benefício daqueles que vão fazer uso das mesmas. E agora que possamos, todos nós, nos tornarmos receptivos para o passe, esquecendo temporariamente das nossas preocupações, pensamentos negativos ou tudo aquilo que possa nos desarmonizar. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que recebamos as energias que aqui já se encontram e que tudo que desejamos e viemos em busca hoje, sejamos merecedores de recebermos. Vamos aproveitar para fazermos as nossas rogativas e agradecer, esperando em Deus a concessão daquilo que queremos para todos nós e os nossos irmãos. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, aqui reunidos sob a proteção de Deus, nos elevamos até vós não para pedir, mas sim para agradecer. Quando simples e humilde, não tendo uma campa para repousar, repousaste no colo de toda a humanidade. Como irmão, como companheiro, às vezes, Jesus, tivestes de multiplicar os pães para que no mundo houvesse menos famintos. Em outra ocasião, Senhor, mitigastes a sede, não só da samaritana, mas das almas mais sedentas de paz e de amor. Caminhaste, Senhor, por caminhos tortuosos, tirando com as próprias mãos as pedras e os espinhos, aliviando para os vossos irmãos as pesadas jornadas. Senhor Jesus, tivestes que vos curvar carregando a cruz, demonstrando-nos que quando amamos, o jugo é leve e o fardo é suave. Muitas vezes recitastes o Pai Nosso, um hino de agradecimento àquele que é poder e bondade. Hoje recitamos bem baixinho esta prece que os nossos lábios, com imperfeição, tentam dizer o que os nossos corações desejam que seja ouvido por vós. Meigo, Senhor, graças vos damos pelo amor e pelo exemplo de fé legado a todos nós, espíritos em evolução. Assim, então, com esta prece de agradecimento que nós levamos aos pés de nosso amado Mestre Jesus, vamos então agradecer a toda a equipe espiritual de Urubatã de Melo, a Deus e a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, nos esclarecendo, aprendendo e dando um passo a mais para a nossa evolução moral e espiritual. Que Deus nos guarde e nos proteja todos os dias das nossas vidas, que tenhamos uma semana abençoada de paz e que possamos dividir tudo o que aqui recebemos hoje com os nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado, Senhor, muito obrigada, Jesus, e que assim seja.